Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e as próximas séries e compartilhe com amigos, familiares e conhecidos para nos ajudar a divulgar o nosso canal. Pessoal, eu queria começar esse vídeo deixando uma mensagem para a gente, aquelas chaves que a gente precisa memorizar e também lembrar cada dia e refletir sobre ela. É a seguinte: aquele que não cuida da saúde, certamente terá de cuidar da doença. Então essa é uma chave importantíssima. Lembrando também que o que a gente cuida, cresce. Ora, se eu não cuido da saúde, eu vou ter que cuidar da doença. E o que eu cuido, cresce. E aí a gente vai fazer meio que uma comparação com a questão dos medicamentos alopáticos, as drogas utilizadas hoje para nos dar algum alívio e até para dar um tempo aí para o corpo conseguir se restabelecer pelo processo natural de homeostase. Mas nós sabemos que em muitos casos é necessário sim que a gente siga, que a gente tome os medicamentos para poder dar esse alívio para o corpo poder processar essa autocura, né? Até para o próprio sistema imunológico conseguir dar conta do recado, digamos assim, e também aí os nossos órgãos, os nossos tecidos se refazerem, se reconstituírem dentro desse equilíbrio que nós chamamos de homeostasia, que é natural do processo de homeostasia. Mas o que acontece? Todo medicamento, toda droga, a gente sabe que ela tem alguns efeitos colaterais. Então é um preço que a gente paga e às vezes é um preço muito caro. E por isso, quando a gente cuida da doença, logo a gente vai cuidar da doença com esses medicamentos, com as drogas, vão ter alguns efeitos colaterais e a médio a longo prazo aí vão surtir alguns sintomas, alguns feedbacks negativos, como a gente costuma falar. Mas enfim, eu acho que a mensagem mais importante é essa: quem não cuida da saúde, certamente irá cuidar da doença. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de iniciar esse vídeo. Esse vídeo também ele vai ser mais baseado em outras pesquisas científicas que nós viemos pesquisando, que fala muito de uma rede interna do nosso corpo, de intercomunicação entre todos os órgãos. É uma pesquisa científica, eu repito, com toda a credibilidade que a nossa ciência humana, acadêmica, né, a ciência dos seres humanos, ela tem, e por isso sim deve ser respeitada, como a gente também vem falando aí nos nossos vídeos. Mas, se a gente for pegar a raiz da questão, sabemos também que a nossa ciência humana nada mais é do que um estudo ou uma busca de tentar entender a própria ciência natural da natureza, do meio ambiente e também dos nossos corpos, nesses casos específicos, desses nossos vídeos sobre cura física e saúde e bem-estar. E o que é interessante? Então, está sendo já estudado e comprovado que existe uma rede interna muito complexa e muito perfeita, bastante aperfeiçoada ao longo desses milênios da nossa evolução, também como a gente vem falando aí do nosso corpo físico, da própria forma de interação entre cada um dos nossos órgãos, coração, rins, pulmão, bexiga, enfim, tudo faz parte dessa rede de intercomunicação. E o que eu gostaria de também trazer assim um exemplo e avaliar junto com vocês. A gente percebe a importância da internet, da rede mundial, né, de computadores. Então, como isso foi importante, está sendo importante e ganha cada vez mais importância nessa interação entre nós, seres humanos. Enfim, quanto mais ágil, mais perfeita, mais clara e mais límpida é essa comunicação, mais é favorável à própria evolução humana. Mas imaginemos nós que enquanto a tecnologia humana ela vem se desenvolvendo há algumas décadas, no máximo aí 1 ou 2 séculos, a nossa tecnologia, entre aspas, ou a nossa inteligência humana ou corporal, natural, ela vem se desenvolvendo há milênios. Então existe também essa rede interna, né, de intercomunicação, onde cada um dos nossos órgãos eles trocam informação 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, desde o momento que as primeiras células começam ali se multiplicar e formar os órgãos, cria se essa rede de intercomunicação. E o que é interessante? Até um tempo atrás acreditava-se que o cérebro era o principal órgão como o comando, né?
a torre de comando do nosso corpo físico. E os cientistas já vêm comprovando que não, que existem órgãos que são mais importantes, estão demonstrando serem mais importantes do que o próprio cérebro, porque eles não só se intercomunicam diretamente sem a participação do cérebro, como mais além, eles dão a maior parte das mensagens e comunicações para todos os outros órgãos do corpo. E esses dois órgãos principais são os rins e o intestino. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um. Algumas curiosidades, entre aspas, né, mas são resultados, né, são conclusões de estudo, desses estudos científicos, mas que nos trazem a importância principalmente desses órgãos. Mas é imprescindível, interessantíssimo a gente observar como existe essa rede de intercomunicação, e ela também nos chama atenção, fazendo um gancho com tudo que a gente vem falando nos nossos vídeos anteriores, com o mecanismo interno que a gente chama de homeostase, que é a capacidade natural do nosso corpo de se autocurar, de se auto-reequilibrar. E esse sistema homeostático nosso, ele depende diretamente de que essa comunicação, intercomunicação entre esses órgãos esteja se realizando de forma efetiva, eficiente e eficaz. E por outro lado também, que essas mensagens que estejam sendo trocadas, elas não tenham ruídos e que sejam mensagens que venham organizar, nos dar saúde, vitalidade e bem-estar, e não gerar doença. Porque quando um órgão começa a emitir mensagens erradas, com ruídos ou ruins, mesmo por uma incompreensão aí do nosso sistema imunológico, mesmo por uma má leitura daquele órgão, isso vai gerar problemas, né, diversos outros fatores de sobrecarregar e de estressar outros órgãos, gerando assim uma doença pelo um desequilíbrio provocado e não propriamente por uma presença de um patógeno. Ou seja, a gente vai para aquela parte dos mecanismos, as engrenagens que tem que estar funcionando da melhor forma possível, tem de estar no ritmo correto, girando para o lado correto, uma forma ilustrativa de dizer, né? Muito bem lubrificadas, também figurativamente falando, para que todo esse sistema, essa mecânica, né, interna nossa de homeostase, ela possa se dar. E por que é importante também a gente chamar a atenção para essa questão? Que muitas das vezes o que começa a gerar essas informações truncadas, com ruídos ou erradas por nossos órgãos, é exatamente o nível de estresse que nós provocamos, né, que nós geramos em cima dos nossos órgãos ao longo das nossas vidas, dos nossos comportamentos e hábitos diários. O estresse, a pressão que a gente coloca nesses órgãos, a falta de exercício, o excesso de exercício, a alimentação que não é saudável, fatores como os pensamentos, né, a qualidade dos pensamentos que vão gerar reações no meu corpo emocional imediatamente, como nós já vimos também. Que sintomas são esses? E obviamente isso vai estar o tempo inteiro bombardeando o meu corpo de forma insalubre ou negativa, ou de forma a oprimir o meu sistema imunológico e a própria funcionabilidade e naturalidade, não só da homeostasia, mas como também de cada um dos órgãos do nosso corpo, e que são muitos, e que precisam sim, já trabalham 24 horas por dia, todos os dias, desde que nós temos a formação desses órgãos do corpo por inteiro. Então que a gente tem no mínimo que não sobrecarregá-lo, além de todo o trabalho que ele realiza, né, para manter a nossa, não somente a nossa vida, como a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa vitalidade. E do mesmo modo que nós utilizamos a rede mundial de computadores ou a nossa internet para aprimorar as coisas, aprimorar tudo o que nós fazemos como seres humanos, inclusive o nosso sistema médico, principalmente aí a nossa ciência, né, as viagens a outros planetas e mesmo pesquisas em nível de cirurgia, de medicamentos muito mais complexos, das novas vacinas que estão sendo criadas, não com vírus ou com parte de vírus, mas com uma outra tecnologia. Agora pensemos nós, se toda essa tecnologia que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na academia, na ciência, enfim, de todas as formas, elas são primordiais e essenciais para o nível de evolução que nós alcançamos neste momento, nessa atualidade, né, nessa faixa de evolução que nós nos encontramos, imaginemos nós essa rede interna de intercomunicação entre os nossos órgãos. Quão mais importante ela não é, porque é por meio dela que nós temos vida, que nós temos saúde, que nós somos capazes, inclusive, de desenvolver a tecnologia humana, né, a tecnologia da informação, a informática, a rede mundial de computadores que nós chamamos de internet.
Então, assim, tudo isso é feito para aprimorar. Todas essas mensagens entre nós, elas são trocadas no mundo odierno de trabalho, de estudo, de ciência e tudo mais, para aprimorar tudo que diga respeito ao nosso conforto, a agilidade dos processos, a própria questão de efetividade, utilizar os recursos da melhor forma possível. E os nossos órgãos também estão o tempo inteiro fazendo isso, trocando mensagens entre eles, sempre no sentido de aprimorar a nossa absorção dos elementos da forma correta, na quantidade correta, expelir o que não precisa mais, não sobrecarregar um órgão, utilizar mais um órgão na medida da necessidade de que ele funcione ali, talvez por um esforço, um sobre-esforço que esteja sendo feito. Então, tudo existe uma inteligência muito perfeita aí por trás. E a gente precisa agora nos ater a essa rede interna de intercomunicação entre esses órgãos, não só porque ela está o tempo inteiro sendo aprimorada para nos trazer mais saúde de forma mais natural e também, por que não, com menos esforço ou com menos estresse. Pelo menos deveria assim, né? Essa é a busca da nossa evolução, que a gente realiza as mesmas tarefas com cada vez mais maestrias e com cada vez menos esforço. Outro fator muito importante, essa rede interna, ela serve exatamente para conectar um órgão ao outro e todos os órgãos entre si e todo o nosso conjunto, todos os nossos sistemas, né? Sistema muscular, digestório, a nossa estrutura óssea, tudo é muito bem interconectado e está o tempo inteiro trocando essas mensagens. Então é vital também que a gente entenda que essa rede interna de comunicação entre cada um dos nossos órgãos e todos os nossos órgãos de forma geral, mas também específica, ela é essencial exatamente para manter a nossa vida, para nos dar a nossa saúde e vitalidade. E daí vem aquela grande questão, do mesmo jeito que uma internet que não funciona bem, internet na vida cotidiana não funciona bem, que tem ruído, que cai toda hora, que isso vai atrapalhar, enfim, na troca de informações, no que quer que a gente esteja realizando no nosso dia a dia, seja assistindo esses vídeos do nosso canal, seja num estudo à distância, numa teleconferência, numa negociação entre países à distância, enfim, do mesmo jeito que se essa internet não funcionar bem, isso vai causar prejuízo, a nossa rede de informação interna também, se não estiver funcionando bem, ela vai causar prejuízo. E é aí onde entra aquele ponto que nós citamos um pouquinho antes ao iniciar o vídeo, que muitos dos problemas de saúde que nós temos hoje é precisamente por essa rede de comunicação entre os nossos órgãos não estarem funcionando efetivamente, ou por questão de ruídos, ou por questão de falta de comunicação, ou então por mensagens erradas que são trocadas entre os nossos órgãos. Então vamos trazer aqui alguns exemplos dessas anomalias nessa rede interna de comunicação. E antes de dar esse exemplo, eu queria chamar a atenção para o seguinte, que os nossos órgãos eles estão trocando mensagem a cada milésimo de segundo, o tempo inteiro, cada um dos nossos órgãos, principalmente os órgãos vitais, eles estão trocando essas mensagens. Imagine essas mensagens com ruídos, ou essas mensagens não chegando lá de forma completa nos outros órgãos, ou então uma mensagem errada. E aí vem agora os exemplos que eu queria dar. Vamos supor que a gente está com excesso de água no nosso sistema, muito fluido no nosso organismo. Ou seja, o coração ele começa a sofrer uma sobrecarga para poder bombear todo esse sangue, né, e todos esses fluidos fazerem eles transitarem por todos os outros órgãos. E aí vamos supor que o coração já está ali trabalhando em sobrecarga, com sobrepeso, já em nível de estresse. E ele manda uma mensagem errada para o rim para reter mais fluido, mais água no corpo. O que vai acontecer? Um ataque cardíaco, enfim, uma arritmia e problemas cardiovasculares. Então, assim, essas mensagens elas têm que estar muito bem sinalizadas, sem ruídos, da forma correta. E, de novo, eu chamo a atenção, a forma como a gente vem vivendo, a gente vem atrapalhando diretamente nessa rede interna de intercomunicação entre os nossos órgãos, porque estamos o tempo inteiro bombardeando cada órgão desse, todo o nosso sangue, o fluido, o sistema, por meio da alimentação, por meio de emoções muito ruins, muito densas e pensamentos ruins, com coisas que nos fazem mal, que nos tiram a vitalidade. Então vocês observem a complexidade, o nível enorme de inteligência que participa de toda essa rede de intercomunicação do nosso corpo de forma geral. Outro exemplo que a gente pode dar também,
estamos aí sobrecarregando o nosso sistema, essa nossa rede, esse nosso mecanismo interno de homeostasia não está funcionando corretamente, ou seja, está tendo alguns desequilíbrios, algumas descompensações, os nossos órgãos não estão se comunicando de forma saudável, harmonizada, a comunicação não é clara, ou às vezes não é completa, às vezes é errada, e aí vamos pegar, por exemplo, o nosso sistema imunológico, quando começa a pegar as nossas próprias células e reconhecer elas como ameaças. E aí eles começam a combater as nossas próprias células. E aí a gente tem as doenças autoimunes. Isso tudo são informações trocadas de forma errada entre os nossos órgãos, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele tem uma inteligência perfeita para perceber o que é nosso, o que nos faz bem, o que não é nosso e o que pode nos fazer mal, ou seja, as ameaças. Mas se o nosso sistema imunológico está passando por um processo de anomalia, exatamente nessa forma de como ele se comunica, as próprias células de defesa, inclusive, então elas começam a trocar informações erradas. E aí, passando informação errada, o que vai fazer? Uma célula que era saudável, ela vai ser atacada. Uma célula, às vezes, cancerígena, ela vai passar batida e o sistema não vai reconhecer como uma ameaça. Então, olha a importância. Eu trago sempre essa comparação da nossa internet na vida real aqui, para a gente trabalhar, estudar, para a própria ciência utilizar, o quão é importante a clareza das informações, a qualidade da informação, a integridade da informação e que chegue a informação correta e que quem receba essa informação também saiba utilizá-la da forma correta. Então, do mesmo jeito, o nosso sistema imunitário, todos os nossos órgãos, né, nosso corpo físico, essa nossa farmácia interior, ela tem que estar recebendo as informações corretas. Então, eu estou com excesso de fósforo, então o meu órgão determinado, o rim, por exemplo, vai mandar uma mensagem para os outros órgãos para absorver menos o fósforo, e assim esse fósforo vai ser diminuído na corrente sanguínea, assim para o zinco, assim para o ferro, assim para o próprio ataque, né, do sistema imunológico para alguns patógenos, alguns vírus que possam estar ameaçando a nossa saúde. Então isso tem que ser feito com muita inteligência, por isso a gente tem que sim, temos sim de aprender a não estressar, não sobrecarregar, a cuidar bem da nossa saúde para que a gente não tenha que cuidar da nossa doença. E cuidando da nossa saúde, obviamente que a qualidade de vida, a nossa vitalidade, a própria disposição vai ser a recompensa quase que imediata, dependendo do nível aí de que nós já degradamos, né, toda essa nossa farmácia interior, essa nossa inteligência, o quanto a gente vem atrapalhando esse nosso mecanismo interno de homeostase e também essa nossa rede interna de intercomunicação entre cada um desses órgãos. Para esse vídeo não ficar tão mais longo, vamos encerrando por aqui. Vamos refletir um pouquinho sobre essa importância da gente deixar o nosso corpo fazer o que ele faz, mas sem gerar tanta pressão e sem gerar tanto estresse em cima desse mecanismo que é perfeito, que já sabe o que fazer. Chama atenção novamente, vamos cuidar da saúde para que a gente não tenha que cuidar das nossas doenças. Por hoje é só, espero que esse recado aí chegue em vocês da melhor forma possível, que leve cada um de vocês a algumas reflexões sobre como a gente vem vivendo, da importância que é essa intercomunicação e que a gente contribua para que essa comunicação ela nos gere a nossa saúde, porque saúde sim é o nosso estado natural. Nossa busca é sempre de trazer conteúdos que tragam algum nível de conhecimento, de sabedoria, sempre com foco no ser integral e não ignorando também que somos seres espirituais numa experiência física, humana ou material. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.